Mateus capítulo 18, a partir do verso 12. Amém? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não se desgarraram. Assim também não é a vontade do nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém? O Senhor, Ele tem prazer em nos achar. Se nós nos perdermos, Ele tem prazer em voltar e nos buscar e nos resgatar. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que está se sentindo perdido, se tem alguém que está se sentindo só, mas o Senhor, Ele nos acha, Ele nos ama de uma forma incondicional. Amém? Que nós possamos entregar este culto, este momento nas mãos do Senhor. Que nós venhamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus, o meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade durante todo este dia. Te agradecemos, Pai, porque hoje estamos aqui, livres de todo mal, livres de toda maldade, que o Senhor tem nos livrado, nos guardado para estarmos aqui hoje, ó Pai. Obrigado por este momento que vamos ter aqui de culto, de adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos livres para adorar ao Senhor, sermos livres para falar que só o Senhor é Rei, só o Senhor é Pai, só o Senhor é Santo. Obrigado, Pai, por termos liberdade de te chamar de Pai, sem nenhum impedimento, sem nenhum empecilho, Pai. Que nós venhamos ter ali no nosso coração a vontade, o desejo ardente de te seguir e te querer cada vez mais e mais. Te louvamos por este culto que vamos ter. Obrigado por nós que aqui já estamos. E traga todos aqueles que ainda hão de chegar debaixo da tua proteção, ó Deus. Que nada que venha acontecer aqui, Pai, venha fugir do controle de tuas mãos, pois tudo é para ti, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Que nós venhamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Ele não desiste de mim nem de você. Ele é nosso Deus, nosso Pai amado. Declare nessa noite que você é um filho amado, que Ele jamais desiste da tua presença. O Senhor não desiste de mim nem de você. Ele volta, Ele nos resgata. Se nós estamos nos sentindo perdidos, Ele volta pela nossa vida. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Declare que essa noite Ele não desiste de mim nem de você. Creia nisso, que Ele se importa conosco. De seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluias. O Senhor, Ele não desiste de mim nem de você. Creia nessa palavra. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluias. O Senhor, Ele está conosco a todo momento, a todo instante. Não importa para onde nós formos, Ele nos resgata, Ele nos tira de todo o mal. Ele não desiste de me tirar de onde não pertence a Ele. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Creia que Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos porque o Senhor é bom. Te glorificamos porque o Senhor é nosso Pai amado. Oh Deus, entregamos todos os nossos sonhos em Tuas mãos. Que nós venhamos sonhar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós venhamos crer e desejar tudo aquilo que o Senhor já tem planejado. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre o nosso coração, que é de Ti, ó Deus. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. E não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Aleluia, creia que Ele te promete. Quando estava no deserto, estava como os que sonhavam, mas o Senhor sempre cuidou e não deixou faltar nada. Aleluia, nós cremos, Senhor. Se prepare para sonhar os sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Se prepare para sonhar os sonhos do Senhor, os planos do Senhor. Estou sonhando os sonhos de Deus. Ah, eu creio. Sim, eu creio. Estou sonhando os sonhos de Deus. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Ele é grande, muito grande. E não há limites para o nosso Senhor. Aleluia. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar
eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Aleluia. Coloque-se diante do Senhor. Faça planos com o Senhor. Coloque o que você tem diante dele para você. Os sonhos do Senhor, os planos, os projetos do Senhor. A construção da igreja diante do Senhor. Sonhar nessa obra. Sonhar na construção da igreja. Senhor, sonhar que o Senhor é para nós. Que o Senhor vai para essa obra. Que o Senhor vai prover, Pai, que nada faltará. Nós cremos nos sonhos do Senhor. Que nada que o Senhor coloque as mãos, Pai, não venha se sentir só. Sonhamos grande em Ti, ó Pai. Nós temos esperança em Ti, Senhor. Aleluia, confie nele. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Aleluia. O Senhor tem grandes sonhos que nós vamos ser em sonhar no Senhor, em sonhar grande e colocar-nos tudo diante do caminho que é o do Senhor. O Senhor nos promete coisas grandes. O Senhor nos promete um novo tempo nessa igreja, um novo tempo para nós, servos do Senhor, em Cristo Jesus. Aleluias. Nós cremos, Senhor. Nós não iremos parar, nós iremos prosseguir. Iremos prosseguir na Tua presença. Iremos prosseguir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Creia que você vai chegar. Creia que o Senhor está contigo nesse barco. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor está conosco. Aleluia. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Nós cremos na Tua presença, Senhor. Nós cremos que se o Senhor falar que nós vamos chegar, nós vamos. Se o Senhor falar que está conosco, está. Convide o Senhor no barco. Convide o Senhor na sua vida, convide o Senhor para entrar na tua causa, mesmo que pareça impossível aos homens. Nada é impossível para aquele nosso Deus. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia, nós cremos, Deus. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Essa noite, então não pare de pedir ao Senhor. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai parar. Você vai parar.
sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Aleluia. Creia que o Senhor Jesus, Ele está contigo. Ele dá ordem para acalmar o mar. Ele acalma a tempestade. Ele dá uma ordem com uma só palavra. Ele acalma toda a tempestade. Então confie que o Senhor está no barco contigo. Confie na presença dEle. Eu convido as crianças aqui na frente. Amém, Jesus. Amém, igreja. Graças a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Deus abençoe o culto infantil em nome de Jesus. Estenda suas mãos, Pai. Nós queremos mais uma vez nesta noite render graça, louvar, adorar, bendizer e agradecer ao Senhor por este momento. Cremos, ó Deus, que o Senhor já está neste negócio, em nossas vidas, sobre a vida das crianças, Pai. Neste momento que o Senhor use a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Em nome de Jesus, que venha ser um momento de grande bênção, ó Deus, e de crescimento para os pequeninos. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir em nome de Jesus e nós iremos ficar aqui, para cultuarmos ao Senhor, falar com Deus diante daquilo que o Espírito Santo tem para nós, que você possa receber uma nova porção da palavra de Deus, nesses minutos que temos aqui para a palavra, que você receba, o conteúdo que temos a ministrar neste momento. Eu quero convidar você a abrir um verso da Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios, capítulo 10, em nome de Jesus. 2 Coríntios, em nome de Jesus Cristo, capítulo 10, apenas o verso 4, para darmos prosseguimento, de certa forma, à palavra de domingo. Você que puder, fica de pé. Domingo falamos de salvação, para darmos um resumo. Falamos sobre o alcance, o momento, como será. E a nossa vida aqui? Sabemos que é guerra, Então, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos ler mais uma vez, igreja? Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, depende da tua versão aí, não são carnais, não são terrenas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém, igreja? Eu quero orar com você, Pai. Eu quero louvar nesta noite. Quero bendizer, agradecer por cada vida que aqui se encontra. Esses que estão de modo presencial, como aqueles, ó Deus, que se encontram também através ali da live. O Senhor visite cada um onde estiver. O Senhor também visite as nossas vidas aqui neste lugar. Nos dê graça, Pai. Nos dê motivação. Nos dê condições de alcançar as benevolências do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós oramos neste momento. Bendizemos e agradecemos, crendo que o Senhor já está no meio de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja, graças a Deus.
que Deus possa falar conosco. 3 armas é o que nós iremos falar para combater todos os males da nossa vida, né? Sabemos que em meio às nossas vidas, em meio à nossa caminhada, nós enfrentamos circunstâncias e situações que às vezes nos faz querer olhar para trás, desanimar, parar, né? Às vezes as circunstâncias elas se encontram em caminhos, em formas, em situações diferentes. Às vezes se encontra em um modo espiritual, em um modo emocional, psicológico, às vezes uma perca, às vezes uma porta que se fecha, ou algo que planejamos e não sai da maneira que nós desejávamos. Ou seja, a vida, né? Às vezes eu gosto muito de mencionar que é uma caixinha de surpresa. Essa caixinha ao qual ela se abre dia após dia, momento após momentos. Às vezes em um dia nós podemos passar por circunstâncias que envolvem o hoje, agora, de manhã, por exemplo, no dia de hoje. Talvez havia um planejamento, uma situação, um desejo, que à tarde já não mais conseguia alcançar daquela forma. Alguns sonhos e desejos que às vezes nós enfrentamos, que desejamos no nosso interior e até planejamos, mas muitas vezes o combate, os males que este mundo, que esta terra tenta nos fazer, tenta nos alcançar, faz com que a gente muitas vezes até venhamos desanimar, até venhamos parar, né? A famosa colocação, está vegetando, ou seja, não está vivendo, não está buscando, não está sonhando, porque toda vitória, toda conquista, todo alcance passa primeiro pelo estágio do sonho. Nós sonhamos, né? Ou seja, por exemplo, a construção da igreja, houve um sonho de início, né? Isso há muito tempo atrás. E este início, este pontapé inicial se foi dado. Agora, até onde nós vamos, até onde há de continuar? Ou seja, nós planejamos, a vida ela é ligada de planejamento, ela é ligada de desejo, ela é ligada, né, de sonhos, mas o ponto final da conclusão dos nossos desejos e dos nossos sonhos está nas mãos de Deus. Claro que nós temos que projetar, claro que nós temos que sonhar, claro que nós temos que organizar, planejar, mas o que vai acontecer amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos nem se nós estaremos aqui. Deus ele pode mudar o curso, Deus ele pode mudar todas as coisas, mas não que nós não podemos planejar, como nós falamos aqui domingo. Domingo nós falamos do planejamento a nível de salvação, que tudo que nós alcançamos, que tudo que nós planejamos, que tudo que nós desejamos tem que estar fundamentado na pedra, no pilar, né? Na fundação, que é Jesus, porque assim nós não caímos, assim nós não despencamos, assim nós não passamos situações adversas. Não estou dizendo não ter problema, mas eu estou dizendo que o fundamento em Jesus nos dará condições de manter de pé, mesmo diante de uma tempestade. Ou seja, então a gente alcança a glória. Mas diante disso existem os males ao qual nós estamos falando nesta noite. Mas qual é essas armas? Conforme o texto que nós lemos no verso 4 de 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, elas não são terrenas, mas sim poderosas em Deus, ou seja, elas são espirituais, para a destruição das fortalezas. As armas ao qual nós estamos falando
elas não são humanas, elas não são ligadas em nossas condições financeiras, em nossa condição material. As armas para vencermos a nossa guerra, elas não estão ligadas em nossos poderes, em aquilo que nós temos em condições de realizar, mas ela está ligada em Deus. Porque sabemos o seguinte, igreja: nós não labutamos, nós não guerreamos contra carne e sangue. Contra carne e sangue, o nosso poder humano, as nossas condições humanas, as ferramentas humanas, as armas humanas, ela nos proporciona guerrear e vencer. Quando se trata do mundo, do ponto humano, quando se trata do que é carnal. Mas o que nós estamos falando é de uma guerra espiritual, ao qual a Bíblia declara que nós não lutamos, não guerreamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste século presente. Quem é? Satanás, seus demônios, toda a influência do mal, toda a influência do inimigo é o que nos fazem lutar, labutar diariamente. Ou seja, e qual é a primeira arma? Qual é a primeira ferramenta que Deus Ele nos proporciona para vencer esta guerra, igreja? A verdade. A primeira coisa que te dá condições de vencer um problema interno, de vencer um problema lá no teu trabalho, nos seus sonhos, seus negócios, que te dá condições de vencer um problema familiar, um problema emocional, psicológico, espiritual, seja o que for. A primeira arma que te dá a condição de vitória, igreja, é a verdade. A verdade, ela sempre quebra todos os laços. Quando nós falamos da verdade, eu quero espiritualizar e quero também humanizar. Como nós fazemos isso? Espiritualizando, nós estamos falando da verdade, né? Que é o quê? A palavra de Deus. Então, espiritualizando, nós estamos falando daquilo que nos dá a condição de vitória. Quando nós pegamos, por exemplo, né, João 8,32, o que declara? Conhecereis a verdade. E o que ela faz com a gente? Ela nos liberta, igreja. Ou seja, então, espiritualizando, nós estamos trabalhando a primeira etapa da verdade, o espiritual, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós conhecemos esta verdade, quem é esta verdade? Jesus, porque o início do livro de João, capítulo 1, declara que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, esta verdade, que é a letra, a ciência que se encontra na Bíblia Sagrada, é o próprio Jesus. Ele é a verdade, ele é dono da verdade, ele é a verdade materializada. Logo então entendemos o que, igreja? Que esta verdade é Jesus que nos liberta, e esta libertação, ela só acontece de dentro para fora. Ou seja, interligando naquilo que falamos no domingo em João, no mesmo João, capítulo 16, no verso 8, que quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo é o Espírito Santo, igreja. Ou seja, e também ele está qualificado, ele está também ligado na verdade, ele também é a verdade. Logo então entendemos que ela nos liberta, e é como? De dentro para fora, em um lugar que ninguém pode tocar. Eu não posso. A gente prega a palavra aqui, igreja, mas não é a palavra do pastor Sherlon que vai fazer diferença. Hoje a gente ouve, né? A gente pega internet, o YouTube, Instagram, Facebook, próprio TikTok, que a live está acontecendo, Kawaii e tantas outras redes sociais, outras que estão sendo banidas, né? Será que está começando uma ditadura, né, no nosso Brasil? Ou seja, então nós percebemos o quê?
Pegamos essas redes sociais e a gente encontra muito coaches, né? E o que é ser coach? É dar uma palestra dizendo que é cristã, mas sem falar nada da verdade. O que a gente mais vê hoje na rede social é isso. Pega, começa a palestrar, palestra de autoajuda, palestra de motivação, palestra da chave do carro zero, palestra do crescimento, do desenvolvimento, palestra da prosperidade, mas tudo palestra minha. Eu falo, eu sou, eu que sei dizer para você. E em momento nenhum nós vemos nem sequer um texto bíblico. Não tem um fundamento naquilo que é a verdade. E o que isso faz na vida de um cristão? Nada. Porque o que liberta não é palavras bonitas. Porque quando a gente pega esses coaches aí da rede social, se você parar para ouvir, você fica magnificado. Não vou citar alguns que talvez você é até fã de algum, né? E eu não quero criar briga com você. Alguns têm nome até de pastor realmente. Ou seja, a gente fica magnificado se a gente for olhar e ouvir, porque fala tão bonito, é tão letrado. Alguns têm até séries em rede social. Cria um movimento de capítulos, né, como se fosse um conteúdo de série, e aquele negócio arrasta multidões, mas não tem Bíblia nenhuma. É simplesmente, se você está chorando, chore nos braços do Senhor. Deus vai fazer, mas cadê Ele falando? Deus quer transformar a tua vida. Porque é muito fácil eu ser profeta e dizer o que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Deus está te dando, Deus está prosperando, Deus está fazendo isso, Deus está realizando, Deus tem uma obra grande na sua vida. Deus vai te dar isso que você quer. Mas quando eu olho para a Bíblia, sabe como que eu vejo profeta? Ei, bando de víbora, muda a tua vida, levanta, muda seu caráter, sua personalidade, seu modo de ser. E aí o que acontece com esses profetas? Cabeça na bandeja, cortada. Quem quer ser profeta, igreja? Ser profeta a modo atual é muito lindo, é muito bom. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu recebo profetas na minha casa, eu gosto, eu trato, porque eu quero ter galardão de profeta. Ou seja, igreja, mas será que realmente se falar a verdade, diante de um modelo de vida, de uma correção de vida, daquilo que é realmente a verdade, igreja? Porque nem todos querem ouvir a verdade. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai nos estar aí massageando o nosso ego, né? Uma colocação perfeita. Todas as vezes que você lê Bíblia Sagrada, pouco ou muito, uma página ou 10, um capítulo ou 15, não importa a quantidade, tudo que você lê na Bíblia, ela não vai estar massageando, ela vai estar confrontando, todos os dias. Não sei se você tem costume de ler Bíblia todo dia, e se não tem, eu te convido a ter, nem que seja um capítulo, no mínimo, um biscoitinho, né? Vamos humanizar a Bíblia, comida, nem que seja um cafezinho. Sabe aquele dia que você está na correria, você pega um pãozinho de queijo pequenininho e um café, joga ele na boca, joga o café e vai embora, andando e mastigando, e vai embora para o seu trabalho, para onde você tem que ir. Bíblia, nem que seja aquele dia que você vai ter que fazer isso, um pãozinho de queijo rapidinho na boca, um pedaço de queijo, um cafezinho ou uma água, não sei como que é seu jejum da manhã, mas não deixe de comer a Bíblia, nem que seja um pouquinho. Sabe aquele dia que você para almoçar e você nem senta, porque está tudo agarrado, está atrasado? Pois é, tem dia que a Bíblia é assim também, mas tem dia que você vai até no restaurante, né? Senta, saborear, eu quero aquilo, escolhe a carne melhor, o que você mais gosta. Aquele dia que você fala assim: não, arroz eu como em casa. Aí você vai comer coisas diferentes,
E a Bíblia também tem dias assim, que você vai falar: hoje eu quero saborear. Vou sentar, vou pegar um caderno, vou anotar, vou refletir, vou comer, vou saborear. A vida cristã é assim também, igreja, porque é essa verdade que vai fazer transformação em nós. É essa verdade que vai trazer em nós uma libertação. Ou seja, você lembra de Jesus ali com Satanás no capítulo 4 de Mateus? Foi com a verdade, foi com a palavra que ele destruiu os desejos de Satanás contra ele, igreja. A verdade. Não existe nada que te qualifica a ter vitória nesta terra senão a verdade. E olha que por enquanto nós só espiritualizamos. E se a gente humanizar a verdade? Também. Você quer ver quebrar um laço dentro da sua casa? Diga a verdade. Ainda que essa verdade vai fazer o seu filho chorar. Ainda que essa verdade vai fazer a tua esposa ficar chateado com você. Ainda que essa verdade vai fazer o seu marido enraivar com você. Ainda que essa verdade vai doer o coração do pastor, né? Quando você chega para dizer uma verdade, você faz parte de algum ministério da igreja e comete um delito, e aí você vai falar a verdade para o seu pastor: preciso tal, vai doer, vai sofrer, vai chorar, vai ter aquela perca ministerial, mas a verdade ela tem que sempre ser dita, igreja. Porque a verdade, ela quebra todas as ciladas de Satanás. Aquilo que João diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se com os meus lábios eu confessar os meus pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para me perdoar. Podemos trocar letras aqui e dizer que se com os meus lábios eu disser a verdade, Ele me perdoa. Os laços é aquela legalidade a Satanás. O que é dar legalidade a alguém? É quando você está nas mãos dela. É quando você tem alguma situação que te faz ter medo. E como que você quebra isso? Através da verdade. Quando alguém vira para você: eu tenho você em minhas mãos, porque tem algum segredo, algo que está omito. Aí o que você faz? Você vai lá e diz a verdade. Acabou. O laço é quebrado. O laço totalmente é desfeito. Talvez, igreja, um dos pecados mais destruidores é qual? A mentira. Parece que é coisa simples falar uma mentirinha, mas a mentira é um tipo de pecado que o pecado ele vai nos amarrando, né? Porque a partir do momento em que você conta uma mentira, você tem que contar outras para você sustentar aquela primeira. Aí tudo que você começa a fazer e falar está fundamentado em uma história que você criou. Ou seja, aí começa a viver uma mentira. A vida é uma mentira, as palavras é uma mentira, tudo que eu falo é uma mentira, porque eu tenho que fundamentar aquilo errado, aquela mentira que eu comecei. Talvez dizendo que eu sou o que eu não sou, tentando viver o que eu não sou, tentando viver um mundo. Eu gosto muito de dizer, né? Você que tem tempo sabe que eu sempre digo isso. Às vezes tem pessoas que vivem um fantástico mundo do Bob, aquele mundo que não existe, aquele mundo que passa pela cabeça. Alguém fala alguma coisa ou pensa alguma coisa e entra naquele fantástico mundo que se encontra só na mente da pessoa. Aquela vida fantasiosa, né? Aquela vida de fantasia. E isso não existe, igreja. Se tem uma coisa que você vai vencer as milícias, a sua guerra, é a verdade. Eu não sei, você aí na live ou você aqui, se existe alguma amarração na sua vida por falta da verdade. Isso no mundo espiritual e humanizando também, conforme nós falamos. Indiferente da situação, eu te convido a pegar esta arma que Deus te deu nesta noite.
ela não é carnal, ela é espiritual, que é a verdade, a palavra de Deus, ou a tua palavra reta, firme, fiel, verdadeira, que te faz vencer, igreja. Deus, Ele quer quebrar toda amarração nesta noite. Ele quer quebrar toda amarração da vida, dos sonhos, dos projetos. Mas para isso eu tenho que viver aquilo que é a verdade. Porque a partir do momento em que eu alimento a verdade na minha vida, eu vou para a segunda arma, que é qual? A fé. Igreja, eu só consigo alimentar a fé na minha vida quando eu vivo a verdade. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que eu vivo algo mentiroso, uma fantasia, eu nunca vou ter motivação para alcançar alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que eu vivo, o mundo que eu vivo, a vida que eu vivo, o modo que eu tento mostrar é uma fantasia. E se isso acontece na minha vida, o que vai acontecer de ali prosseguir dos dia a dia? A minha fé, ela não vai existir, porque eu não terei motivação, porque a fé, ela está ligada em uma situação, em uma palavra também, esperança. Porque quem tem fé espera, quem tem fé tem esperança de que as coisas vão se cumprir, de que as coisas irão dar certo. Como Tiago diz na sua carta, quando eu tenho tal esperança, ou seja, quando eu tenho tal ali a certeza de que algo vai dar certo, eu uso de muita ousadia. O que é ousadia? Coragem. Eu tenho coragem. Tiago 3,12, né? Eu tenho coragem para agir, eu tenho coragem para falar, eu sou ousado nas minhas atitudes. Mas isso tudo eu só consigo ter quando eu sei que a minha vida é verdadeira, quando eu sei que eu tenho vivido o que Deus deseja para mim, quando eu sei que eu tenho feito aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu sempre falo um detalhe aqui: quando alguma coisa começa a dar errado em mim, ou enfermidade na minha casa, na minha família, ou alguma coisa desanda, a vida econômica, material, eu faço todo um check-up, uma retrospectiva momentânea dos últimos 30 dias, e começo a olhar, peraí, eu estou passando isso por causa de pecado? Eu faço muito isso comigo mesmo. Eu faço um pré-julgamento a mim mesmo. Porque a primeira pessoa que nos julga, muitos vão dizer, é Satanás nosso julgador. Não é não, somos nós mesmos. Primeira pessoa que faz julgamento sobre você é você mesmo. Nós somos o primeiro a olhar para nós e tentar entender por que eu passo, o que está acontecendo que a minha casa só está tendo enfermidade. O que está acontecendo que eu estou vivendo uma situação econômica complicada, o negócio não anda, o negócio não dá certo? O que está acontecendo que as portas estão fechando na minha vida? Porque existem situações, igreja, que nós passamos porque nós plantamos. Então eu gosto muito de olhar para mim mesmo e entender, peraí, eu estou passando isso, será que eu plantei? Eu fiz algo que levou eu estar passando essa situação? E sabe qual que é o gostoso de fazer isso? Que quando nós fazemos esse check-up e entendemos que nós somos pecadores, mas eu não cometi um pecado em prática consciente, um pecado de iniquidade, aquele pecado que eu sei que eu poderia evitá-lo, mas não fiz nada para isso acontecer. Aí sabe o que acontece quando eu vejo que eu não corri atrás do pecado, muito pelo contrário, eu corri do pecado. Aí eu fico na expectativa daquilo que está chegando, porque eu sei que quando a fornalha esquenta, é porque o quarto homem já está presente, em nome de Jesus, igreja. Ou seja, mas para nós termos certeza disso,
É necessário nós olharmos para nós mesmos e sabermos: eu estou vivendo a verdade, eu estou falando a verdade, eu estou sendo verdadeiro e eu tenho fé sobre mim de que as coisas vão caminhar e serão da maneira que Deus deseja. Ou seja, porque a fé, o que é fé? Capítulo 11 de Hebreus, no verso de número 1, declara o fundamento, ou seja, a fé é o que? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, ou seja, das coisas que eu estou em esperança. Eu não enxergo, mas eu creio que vai dar certo. Isso é fé. Igual eu falei aqui domingo na igreja, nós temos agora terreno para pagar, aluguel da igreja, e agora estamos construindo. Aí você, mas como que nós vamos sair desse aluguel? Igreja, estamos na fé. Ou seja, o mais gostoso do negócio é realmente viver uma expectativa diária, de eu chegar aqui domingo e falar assim com você: ó, gente, agora nós temos mais 10 mil, porque alguém ofertou. A gente pensa: e agora, como é que vai fazer tal coisa? Aí você, na outra, seu gente, ó, teve uma oferta aí de 5 mil. Ou seja, porque viver pela fé é mais ou menos isso, igreja. É o suplimento daquilo que nós não temos, mas aí Deus entra com a ação daquilo que nós não podemos. Porque milagre é isso. O que é maravilha, né? Trazer existência aquilo que não existe. Existe a gente sair do aluguel, passar a virada do ano fora do aluguel? Não, humanamente não. Mas eu estou sonhando e tenho fé. Ou seja, humanamente está distante essa realidade, mas eu estou na fé de que Deus vai nos dar sabedoria, estratégia, vai nos dar condições. Nós iremos fazer o que nós podemos. O que é que a gente pode? Então vamos pular para a terceira arma, para eu falar o que é que a gente pode: oração. Porque enquanto eu não posso financeiramente, enquanto eu não posso humanamente, enquanto eu não posso naquilo que eu enxergo, eu posso o que, igreja? Orar. Tudo está dando errado, mas existe uma arma que nunca vai falhar: a oração. Eu não estou dizendo que a oração vai trazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Muito pelo contrário, né? O mesmo Tiago vai falar na sua epístola: pedes e não recebes. Então ele mostra o que para nós? Tiago, na sua epístola, vai mostrar que tem oração que não é recebida. Então ele vai dizer: pedes e não recebes. Por que que não recebe? Porque pedes mal. E o que é pedir mal? Ele fala o quê? Porque pedes para gastar nos teus próprios prazeres. Porque o que nós queremos de Deus na nossa vida, igreja, é para benefício da obra de Deus. Eu queria tanto ter um carro. Aí Deus te dá. Aí você passa do lado de um irmão, vindo para a igreja, está chovendo, o irmão na chuva, você sozinho no carro, e você não tem coragem de parar e dar carona para aquele irmão. Para que Deus vai me dar um carro? Qual é o fundamento disso? Eu queria tanto que Deus me desse uma casa. Aí Deus vai te dar a casa da maneira que você sonhava. Você não tem coragem de fazer um culto de ação de graça para receber os irmãos e orar e bendizer e agradecer a Deus por aquele negócio. Ou seja, então para quê? Então existem algumas coisas que nós não recebemos porque automaticamente nós não sabemos ser gratos a Deus. Então quando Tiago diz pedes mal, porque às vezes é só para viver um bem prazer pessoal. Porque tudo isso nós podemos ter, igreja. Você pode ter uma mansão, você pode ter um carro importado, 2, 3, você pode ter o que for, não importa, você pode ter. E se assim é um objetivo seu e é a vontade de Deus para você, você vai ter. Mas tudo isso tem que estar fundamentado naquilo que é a verdade. Nós não podemos perder aquilo que é o fundamento, que é Deus, porque tudo isso amanhã vai ficar. E se nós estivermos fundamentados nisso, nós também vamos ficar.
Porque Jesus pode voltar amanhã, como nós dizemos domingo, ou até hoje ainda. Nós nem sabemos se vai ter a próxima hora, né? Talvez está chegando às 8, pode ser o último giro do relógio. A gente vive nesses detalhes. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ora sem parar. Fala com Deus. Fala com Deus. Porque ela vai alimentar a fé. Ela vai nos dar coragem. Você lembra de Abraão? Quando nós olhamos para Josué capítulo 24, a Bíblia vai falar que a família de Abraão, ela era politeísta. O que é isso? Adorava X deuses, N deuses. E quando Deus olha para Abraão, igreja, não era porque Abraão era bonzinho, não. Deus simplesmente olhou, escolheu um por misericórdia e convidou ele, fez um convite: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Um Deus invisível, porque até então eles adoravam, politeísta tinha Deus para tudo: Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus das riquezas, Deus daquilo, Deus disso. Aí vem uma voz: Abraão, sai da tua terra, Abraão, larga seu povo, deixa sua família. Você vai para um local que você nunca foi, você nem conhece, mas eu te farei prosperar, Abraão. Eu vou crescer. Olha para o céu, Abraão, está vendo, Abraão? Você pode contar estrela? Não. Assim será teu povo. Abraão, olha para a areia do mar, Abraão, você pode contar areia? Não. Assim vai ser a sua descendência. Não precisamos nem dizer. Abraão é o único personagem bíblico, o único, eu digo único, literalmente, nem Jesus. Só Abraão é respeitado e tem como sendo o pai da fé nas 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Ele é o pai da fé das 3. O judaísmo e o cristianismo como semelhança, né? O pai da fé sendo o pai do filho da promessa, Isaac. Porém, quando se trata do islamismo, tem uma pequena mudança, porque o filho da promessa voltado ao pensamento islã é quem? Ismael, que significa o quê? Pai dos árabes. E sabemos que realmente se deu uma guerra, que ela existe ainda, por questão do erro do nascimento desse filho. Abro até uma aspas aqui, igreja: a falta de paciência, de fé, daquilo que Deus te promete, pode gerar um problema futuro. Deus falou para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, você tem 99 anos, Saraí tem 89, mas eu darei um filho a vocês. Aí chegou o momento que Saraí: peraí, Abraão, você é velho, eu sou velho, nunca que nós teremos filho. Faz o seguinte, pega a minha ama, né, a espécie de ajudadora, empregada, que era Agar, e tenha um filho com ela, porque naquela época era comum isso acontecer. Quando a gente olha, né, para Jacó, ele teve filhos, 12 filhos, e 13, né, que teve também a mulher, foi com 4 mulheres, por causa dessa situação. E nós vamos ver o que? Aí Abraão, naquela época, ainda que as mulheres elas não tinham valorização no sentido ministerial, mas os homens ouviam muito elas. E o que ele fez? Teve filho com Agar. E o que vai acontecer? Um grande erro, né? Porque nós vamos ver que este erro, ele se alimenta até hoje, e vai se alimentar até Jesus voltar. É guerra, né? Guerra sobre guerra, guerra atrás de guerra. Volta e meia a gente ouve que está tendo guerra na região de Jerusalém de novo, e volta e meia a gente ouve. Na verdade nunca para.
É porque a mídia, ela traz à tona quando o negócio fica muito complicado. Mas a guerra é diária, igreja. A ponto do Islã colocar, fechar a frente do muro das lamentações, da Porta Formosa, que é o local da entrada do Messias, visto que os judeus ainda esperam o Messias, Eles não creem que Jesus veio e é o Messias, então eles ainda têm a esperança do Messias. Aí o que o Islã fez? Construiu um cemitério na frente da Porta Formosa, impedindo a entrada do Messias. Mas erra os dois, porque o Messias já veio, entrou no jumentinho pela Porta Formosa e todos disseram: Hosana, Hosana nas alturas. Ou seja, porque ali o rei estava chegando. Então Jesus, ele é respeitado só no cristianismo. Então só Abraão, voltando a Abraão, isso é fé, igreja. Desconhecido, não houve ninguém. Mas olha só uma coisa, para a gente alimentar essa mensagem, estamos terminando. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, nós percebemos que ele deixou de viver a verdade, no momento em que ele deixa de cumprir o que Deus havia dito. Fica tranquilo, eu te darei o filho da promessa, na sua velhice. Tanto é que Isaac significa risada, o significado do nome Isaac. Porque Agar, ela não acreditou. Agar não, a Sarai, ela não acreditou. E ela vai rir, aquele riso de deboche. Quando o anjo, a teofania, a manifestação de Deus ali falou que eles seriam pai e mãe, ela ri, como se diz: nunca. Eu tenho 89, ele tem 99. Quem somos nós para ser pai e mãe? Mas aquilo que Deus fala, ele cumpre, igreja. Deus é o Deus daquilo que é impossível. Se é possível, não é milagre. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa: eu e você já vivemos o natural. Todo dia é o natural. O que é natural? Levantar, se alimentar e trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos. Isso é o natural da vida humana, do ser humano, desde o pecado. A partir do momento em que aconteceu o pecado, Deus disse o que? Agora você vai se alimentar através do suor. Você vai ter que trabalhar. Seja qual for a qualificação de trabalho do ser humano, ele pode ser doutor, pode ser dono de um negócio, mas ele vai suar, nem que seja na memória, nem que seja um desgaste emocional. Às vezes a gente pensa assim: dono do seu próprio negócio, empresário, tem uma vida tão boa. Eu falo com vocês, pode até ter um financeiro legal, mas sofre muito mais emocionalmente, psicologicamente, do que aquele que está batendo picareta, a nível psicológico. Porque a preocupação é grande, a preocupação é imensa. Então, mesmo que eu fique num ar-condicionado, eu vou ter que suar por o meu alimento diário. Por isso que a gente vê muitas pessoas do mundo da fama suicidando, porque não aguenta a pressão. E toda essa pressão iniciou porque Deus colocou? Não, porque o ser humano desobedeceu, não viveu a verdade, porque o ser humano pecou. Mas a oração, ela nos restaura. Daniel orou, veio potestades para atrapalhar a resposta de Deus a ele. Ele deixou de orar? Não, aí que ele orou mais ainda. Ele intensificou a oração. Vieram pessoas e disseram: vão jogar você na cova dos leões se você buscar um outro Deus que não seja o Deus da Babilônia. Daniel parou de orar? Não. Aí que ele orou mais ainda, igreja. 3 vezes ao dia ele se colocava em oração. Ele abria a janela do quarto que dava direção a Jerusalém, porque eles entendiam naquela época que Deus estava no templo, e era fato, porque hoje o templo somos nós, mas naquela época não. E o que vai acontecer? Ele é jogado mesmo na cova, porém Deus estava naquele negócio. A boca do leão é tampada,
O leão fica como um gatinho ali naquela madrugada e nada acontece. Ou seja, o que eu quero que você entenda, que as nossas armas, elas não são desta terra, elas são espirituais. E 3 delas citamos: verdade, fé e oração, igreja. Busca isso. Viva a verdade. Viva o que o Senhor tem para você. Busque alimentar sua fé. Eu me recordo daquele que chegou para o Senhor e disse: Senhor, a minha fé está pequena, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. A nossa fé ela é tão pequena, Jesus vai dizer que se nós tivéssemos ela do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos dizer a um monte: se passa de um lado para o outro, isso iria acontecer. Para você ver quão pequenina é a nossa fé. Mas peça a Ele nesta noite: aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Ora a Ele. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço o seu interior, eu não conheço a sua intimidade. Às vezes tem situações que a gente não conhece a intimidade no sentido interno, nem do marido ou da esposa, dependendo do nível de diálogo, né? A gente nem consegue compreender o que está passando no coração dele ou dela. Ou seja, mas o que Deus deseja é que você revele tudo a Ele em oração. Fale com Ele nesta noite. Só você e Ele sabem o que você necessita. Fica de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, eu quero te exaltar. Eu quero bendizer o teu nome. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. A tua graça e misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. O Senhor conhece cada coração nesta noite. O Senhor conhece cada vida aqui neste lugar. O Senhor conhece cada situação. Aqueles que estão na live, como esses que aqui estão presencialmente. Ó Pai, nós queremos te buscar, Pai, bendizer o teu nome, crendo que a tua presença ela é real e ela está no meio de nós. Então eu te peço neste momento, ó Pai, vá de encontro aos nossos desejos. O Senhor conhece os desejos individuais, pessoais, de cada um desses que aqui se encontram, Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer. Eu creio que grandes coisas o Senhor há de realizar no meio de nós, na nossa vida. Ó Deus, há de nos levar, Pai, ó Deus, a viver os teus sonhos para nós, o teu chamado para nós, ó Deus, os seus desejos para nós. Então nós te pedimos nesta noite, Pai, ó Deus, nos faça bendizer o teu nome, viver o teu chamado, viver o querer. Obrigado por todas as coisas, Pai, pelo teu desejo em nós. O Senhor conhece corações nesta noite, sabe o que cada um tem passado, sabe o que cada um tem enfrentado. E eu te peço, Pai, entra com provisão em vidas neste lugar. Entra, Pai, ó Deus, com provisões em corações neste lugar. Realiza grandes coisas, Pai, ó Deus, em vidas neste lugar. Ó Deus, o Senhor sabe qual guerra que cada um tem enfrentado. Talvez existem guerras emocionais aqui neste lugar. Talvez existem guerras, Pai, ó Deus, espirituais aqui neste lugar. Guerras psicológicas, Pai, materiais, físicas, Pai. Talvez existem enfermidades que têm aqui, ó Deus, feito vidas sofrerem, ó Deus, passarem momentos de dor neste lugar. Eu te peço em nome de Jesus, entra com provisão. Ó Deus, entra, Pai, ó Deus, provê a cura, a libertação, a transformação, o desejo de viver no coração destes homens e mulheres, ó Deus, aqui nesta noite. Seja esses aqui presentes, seja aqueles que estão ali na live, ó Deus, que grandes coisas o Senhor realize em nós, que grandes coisas o Senhor realize na tua igreja, Pai, ó Deus, para que venhamos viver o chamado do Senhor, o amor do Senhor, a graça
Senhor. Nós não queremos viver os nossos sonhos, os nossos desejos pessoais. Nós não queremos viver, ó Deus, os nossos anseios humanos pessoais, mas nós queremos viver que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Nós queremos viver os sonhos do Senhor, os desejos do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, nos faça buscar a tua presença, buscar o teu desejo, buscar o teu querer, em nome de Jesus, ó Pai. Continua falando conosco, continua realizando em nossas vidas os seus desejos, o teu sonho. Continua agindo em nós, ó Pai. Continua fazendo em nós todas as coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor conhece cada um neste momento. Quem ora ali na sua casa e quem ora aqui neste lugar, ó Deus, quem tudo o Senhor alcance e dê a nós os teus desejos. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça e pelo objetivo do Senhor em nossos corações. Nós oramos nesta noite, bendizemos ao Senhor nesta noite, agradecemos ao Senhor neste lugar, louvamos, ó Pai, e agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Toma o teu assento. Nós já estamos chegando ao fim. Que Deus abençoe o teu coração, abençoe os teus sonhos, que você possa viver os sonhos de Deus para você, os sonhos de Deus para a tua vida, e que em tudo você venha alcançar os prazeres do Senhor no teu coração. Amém, igreja? Ouse sonhar. Sonhe comigo a igreja, a saída do aluguel, e sonhe também a sua vontade individual. Sonhe. Deus há de revelar a vontade dele para nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a Fabiana. Prazer recebê-la, tá bom? Volte mais vezes, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E abençoe os demais da igreja. Deus te leve na paz. Deus abençoe os que não vieram. Manda mensagem para os que não estão aqui, né, dizendo que nós sentimos a falta deles aqui. Em nome de Jesus. Lembra os irmãos que amanhã tem oração na igreja, né? 7 da noite tem oração. Você esteja aqui para orar, para buscar o Senhor face a face. Em nome de Jesus. Sexta-feira, 7 da noite também, lá em casa, né? Tem a fabricação das empadas da cantina que teremos esse fim de semana no sábado. A lista está até aqui comerciando. Quem não marcou ainda, né, e quiser ajudar com alguma coisa para as empadas, como eu sempre digo, que o 10, 20, 15, 5, indiferente do que você possa ajudar aqui para os ingredientes, tem, né, não pode se transformar, tem se transformado em 700, em 800, depende da receita que nós fazemos. Como nós fizemos a marcha para Jesus, fizemos a receita de mais coisas até, foi 3.000 e algo, né? Então R$10 que talvez você ajudou, virou 3.000, por exemplo. Então, igreja, o que cabe a nós é fazermos a nossa parte, tá bom? Você possa olhar para isso. Então a lista está ali. Nossos irmãos da live, tá? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Você continue a sua semana. Se precisar de alguma coisa, chame a gente aí. Estaremos à disposição a te atender, tá? Graça e paz. Boa noite. Então, igreja, que você possa viver isso.